Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 7º capítulo do nosso videolivro de matemática do 9º ano do ensino fundamental, todo ele criado dentro do padrão da BNCC. Senhores, já vão se inscrevendo no nosso canal para nos ajudar. Esta é a 2ª edição do nosso videolivro. Também um like aí embaixo ajuda muito. E quando se inscreverem, clique no sininho aí em cima e os senhores receberão notificações de todos os vídeos que aqui postarmos. Desejo a todos que tenham bons estudos. Vamos falar nesse assunto, começar a estudar para chegar no assunto principal, que é o Teorema de Tales, e também igualdade de ângulos com retas transversais. Nós vamos começar a estudar o feixe de retas paralelas e o Teorema de Tales nesse capítulo. Duas ou mais retas de um mesmo plano formam um feixe de retas paralelas quando tomadas de duas a duas. São sempre paralelas. Nesta figura, as retas R, S e T formam um feixe de retas paralelas, onde R, esses dois tracinhos significam R paralelo a S, R paralelo a T e S paralelo a T também. Indicamos assim, R paralelo a S e paralelo a T. Se uma reta intersecta uma das duas retas de um feixe de retas paralelas, então ela intersecta também as demais. Se passou por duas, passa por todas. Dizemos que a reta vai até o infinito, né? Dizemos que essa reta é uma transversal ao feixe de retas paralelas. Nessa figura, as retas A, B, C e D formam um feixe de retas paralelas. E a reta T, que está ali de vermelho, né? Ela é uma transversal a esse feixe. Então, aí nós dizemos, isso aí é uma reta transversal a retas paralelas, a um feixe de retas paralelas. Transversal ao feixe de retas paralelas. Transversal a um feixe de retas paralelas. Essa é a reta T. É a transversal, o feixe é a reta A, B, C e D. Tranquilo? Acho que ficou muito tranquilo isso para os senhores. Continuando a essa tensão, a situação, a gente vai começar a falar dos ângulos que essa reta transversal é um eixo de retas paralelas pode ocasionar. Então, temos ali a reta R e S, são paralelas, e uma transversal T. Bacana? Bom, quando passa essa transversal, ela forma vários ângulos. Né? Vamos falar os ângulos formados por um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos opostos pelo vértice. Observe na figura que R é paralela a S e T é uma transversal, a reta R e S. Bacana. Pelo conhecimento que nós temos, o ângulo A mais B, está ali o ângulo A bonitinho, o ângulo B com o chapeuzinho em cima, ele vale 180, ângulo raso, lembram disso? O B e o C também vale 180, então, podemos dizer, então, que A é igual a 180 menos B. Bacana, não é isso? E também, por exemplo, que B mais C vale 180, podemos dizer que C é 180 menos B. A mais B mais C mais D não é 360 graus? Se eu escrever ali 180 menos B mais 180 menos B mais D é igual a 360. Então, fazendo as continhas, 360 de um lado, 360 do outro, um vai para lá subtraindo, vai ficar 360 menos B, porque tem ali menos B com menos B, menos B, menos B, mais D é igual a 360. Então, o que aconteceu ali? D é igual a 360 menos 360 mais D. Bacana? Aí nós temos que D é igual a 360 menos 360 mais B. D é igual a B. O que aconteceu? O D ficou aqui, o menos B foi para o outro lado, estava subtraindo, foi para lá somando, o 360 estava do lado de cá, foi para lá subtraindo. Porque nós tínhamos ali, ó, um menos B mais 180 menos B. O menos B com mais B cortou. Aí ficou 360 menos B mais D é igual a 360. O 360 foi para lá somando e o D também foi para lá somando. Muito bem.
o B foi para lá somando, né? Então, D igual a 360 menos 360 mais B, D igual a B. Ângulos opostos pelo vértice, isso aí prova que os ângulos opostos pelo vértice em um feixe de retas paralelas intersectados por uma transversal são congruentes. Bacana? É isso aí. Então, podemos dizer que A igual a B, não, D igual a B, que nós comprovamos aqui, automaticamente A igual a C. E também podemos concluir, analogamente, né? H igual a F e que E igual a G. Isso é o quê? Vou até adiantar para os senhores. OPV, opostos pelo vértice. Quando dois ângulos são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Bacana? Agora vamos considerar uma outra situação, né? Uma situação aí bem bacaninha. Nós temos uma reta transversal ali fazendo um ângulo de 90 graus e uma outra transversal. São duas retas transversais. Nós já estudamos ali na reta RT, por exemplo, nós temos ali os ângulos opostos pelo vértice, né? A igual a B, né? D igual a B, A igual a C, e assim sucessivamente. Mas temos ali dois triângulos formados, onde temos uma reta perpendicular ao eixo de feixes aí. O que acontece? Consideramos novamente as retas paralelas RS e a reta T transversal. Nomeamos a intersecção da reta RT por uma outra reta C, por C, a intersecção de ST por D. Está ali, vocês estão vendo ali direitinho os pontos ali que nós estamos marcando, né? Em seguida, traçamos a reta U perpendicular às retas R e S. Que intersecta a RT, passou pela T lá, tá vendo? Num ponto P. Ponto Pzinho está ali marcando. E divide o segmento da reta CD em dois segmentos de retas congruentes. Ali nós temos PA e PB. Vocês observaram bem, essa reta perpendicular formou dois triângulos ali, né? Onde nós temos ali um lado vale 90, o outro vale um ângulo X, nós chamamos de X, e o Y também, do outro lado vale 90. Então vamos discutir essas questões que estão aí. O ângulo APC, AABP, pois são ângulos opostos pelo vértice, né? É igual, são iguais, né? São congruentes. Bacana? Muito bem. São opostos pelo vértice. O segmento CP e o segmento PD também são congruentes, pois P é ponto médio de CD. Muito bem, né? Está vendo lá? É fácil observar isso, né? Muito bem. Agora vejamos agora um detalhe muito importante, né? O ângulo X mede, a medida de X, né, do ângulo X é 90. A medida do ângulo Y também é 90. Então, X é congruente com Y. Não precisamos nem discutir isso. E é óbvio isso, né? Estão vendo do lado do X um ângulo de 90, ali tudo tem 180, ali X só pode ser 90. Pelo caso de congruência lado, ângulo e lado, os triângulos APC e BPD são congruentes. Né? Muito bem. Então, o ângulo D é congruente com o ângulo F, ou seja, D é igual a F. Os ângulos D e F são congruentes. A partir dessa relação, podemos demonstrar as demais. Isso foi só uma demonstração do que aconteceu com a congruência dos ângulos aí opostos pelo vértice, tá? Então, ficou só para esclarecer e cumprir o cronograma de demonstração. Ok? Vejamos agora mais alguns detalhes. Diante do que foi demonstrado no slide anterior, a gente pode concluir o seguinte: se eu tenho duas retas paralelas, A e B, e uma transversal T, aí forma-se um ângulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos analisar cada ângulo desse. O ângulo 3, 6, 4 e 5 são chamados de colaterais internos. Vejam lá o 3 e o 6. Você pode ver que eles estão do mesmo lado, colaterais, e estão do lado de dentro. O 4 e o 5 acontece a mesma coisa. 1 e o 8, por exemplo, eles estão na mesma linha, mas são colaterais externos. E o mesmo acontece com o 2 e o 7. Alternos internos. Esses colaterais têm uma particularidade, a soma deles dá um ângulo raso. Depois a gente vai descobrir por quê. Estou só dando essa informação de grátis. Muito bem.
Agora nós temos os ângulos, exatamente o 3 e 5, 4 e 6. Esses são chamados de interno e 6. Olha lá, 4 e 6, um está do lado, outro do outro. Está alternando, tá? Alternando por dentro, alternos internos. Vocês podem ver que o tamanho deles parece que é igual, né? São iguais. Olha o 4 e o 6. Um está de um lado, outro está do outro. Alternou internamente. Alternos externos. Olha um e o 7. Olha, um está do lado de fora, externamente, um está lá em cima, outro aqui embaixo. Está vendo que o tamanho da curva é igual? Eles são semelhantes também, correto? Nós temos ali o 2 e o 8, olha lá o 2 e o 8, olha lá. Um está de um lado, outro está do lado de fora. Um está do lado de dentro, outro está do lado de fora. Todos dois, alternos externos, estão todos os dois lá de fora. Pá. Alternado e pelo lado de fora. Alternos externos. São semelhantes também. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. Agora, o ângulo 1 e 5. Vocês podem ver o 1 e o 5. Eles são na mesma linha. Eles são iguais. São correspondentes. O 2 e o 6. Olha o 2 e o 6. Olha lá. Já viu que o tamanho da curva dele é igual. O 3 e o 7. Vamos dar uma olhada? Estudar? Olha, vocês vão estar na mesma linha. São correspondentes, tá? São chamados de ângulos correspondentes. Identificados os nossos ângulos, podemos fazer um estudo mais aprofundado deles. Vamos ver como é que é? Primeira coisa, o mais importante, é saber o seguinte: está vendo a bolinha que eu coloquei verde ali? Presta atenção no negócio. Depois que você não tiver dúvida quanto ao negócio de ângulo, quem é semelhante, quem é igual, quem tem a mesma medida, nós sabemos que os ângulos opostos pelo vértice são iguais, OPV. Então, teria alfa e alfa, é igual, bolinha verde, beta e beta. A soma de alfa com beta dá 180. São informações que vocês não podem esquecer. É assim que isso vai nos ajudar a resolver todos os problemas. Com relação a alguns negócios de colateral interno, a gente vai discutir isso daqui a pouco em próximos slides. Mas o macete é esse. Todas as vezes que aparecer problema de ângulo para vocês, desenha duas retas dessa, passa uma transversal e coloca alfa, alfa, beta e beta. Porque você vê aqui, ó, olha o alfa que está na parte de baixo da reta A. Não tem um alfa aqui? Muito bem. Olha na parte de cima do alfa da reta B. Vocês estão vendo ali? É a mesma medida. Nós sabemos que os dois ali valem alfa. Sendo assim, esses ângulos são chamados, nós vimos no slide anterior, certo? De alternos internos. Está por dentro e alternando. Eles são iguais. Olha agora o beta e o beta. Também são alternos internos. Eles estão por dentro e alternando. São iguais. Então, isso nos dá referência de toda igualdade. Quando for fazer o exercício, risca no cantinho do caderno, coloca assim, oposto pelo vértice, alfa, alfa, beta, beta, alfa, alfa, beta, beta. Aí vocês vão saber onde estão os ângulos que são iguais. Vejamos agora o que isso que eu te falei agora, esse macete, vai ajudar. Vejamos. Como eu disse, olha lá, beta mais alfa vale 180, não é um ângulo raso? Muito bem. E a beta e alfa também vale 180 na reta B. Isso aí é bacana, beta e alfa. Agora, alfa é igual a alfa, não é? Muito bem. Vejamos lá, olha, um alfa que está aqui em cima, lá na linha da reta A, e o alfa que está aqui embaixo na reta B. Tá vendo? Eles são alternos externos, estão alternando do lado de fora. Olha o beta e o outro beta na reta A e o beta na reta B. Olha só para você ver como é que o oposto pelo vértice nos garante essa informação. Correto? Aí, tá vendo? Eu consegui mostrar para vocês que com alfa, alfa, beta, beta, você consegue separar os alternos externos. Vamos ver agora o alterno interno, como é que a gente faz? Olha lá, interno, agora é por dentro. Tá vendo? Olha lá, eu coloquei no desenho como OPV, mas isso me dá para saber porque o alfa da reta A e o alfa da reta B estão alternando internamente, são alternos internos, então são semelhantes. Olha o beta da reta B e o beta da reta A também estão alternando internamente, alternos internos, são semelhantes. Então, com vocês verem um ângulo assim, você pode saber. Se tiver dúvida, coloca tudo em OPV, igual está aí, que aí vocês não erram nunca, tá? Vejamos agora mais alguns detalhes, né? Olha lá, os correspondentes. O que eu falei? Alfa não é correspondente? Ali, alfa é igual a alfa. Vocês podem ver que era correspondente aqui na reta T do lado direito. O beta é correspondente também.
São todos iguais, tem o mesmo tamanho, tá vendo? Tem a mesma medida. Olha na parte de baixo do beta, na reta B, o beta e o reta B na reta C do lado direito, do lado esquerdo. Então, as correspondências também tornam os ângulos semelhantes. E com essa OPV é fácil de identificar isso, né? Vejamos agora a propriedade de feixe de retas paralelas. Nós trabalhamos com ângulo, daqui a pouquinho a gente vai fazer exercício sobre isso. Mas vamos continuar aqui agora, porque a gente trabalha com algumas propriedades. Vejamos aqui agora, nós temos um feixe de retas paralelas, a ABCD, onde tem uma reta perpendicular, S, e uma reta transversal T, né, onde se formar o ponto AF, BF, CG, DH. Então, o que eu fiz aí? Tracei uma reta S, marquei nela um ponto ABCD, distando igualmente 1,4 um do outro. Então, pode ver que a distância de AB é igual a de BC, que é igual a de CD. Pronto. Em seguida, tracei as retas AB e D. Né? Tá aí A, B e D traçado, bonitinho. São paralelas entre si, né? Não paralelas a S. E também nem a T, né? Isso é óbvio, tá, pelo desenho, dá para concluir isso, né? Logo depois, tracei uma reta transversal, essa de feixes paralelos, e marquei o ponto EFGH. Bom, explicado isso, vamos continuar o raciocínio. A medida de EF é 1,5, de FG também é a mesma, de GH também é a mesma. Em seguida, Carlos foi ali, um amigo meu, foi lá e mediu cuidadosamente o comprimento dos seguintes segmentos de reta: EF, FG e GH, e constatou que eles também tinham a mesma medida de comprimento, que era 1,5. E assim ele pôde escrever: AB está para BC, assim como EF está para FG, e se você colocar lá, isso vai ser igual a 1, pois 1,4 dividido por 1,4 é 1, e 1,5 dividido por 1,5 é 1, e isso vai ser igual a 1. Muito é tranquilo, isso aí não tem segredo nenhum. Eles são proporcionais, porque são cortados por reta transversal. O que eu quero dizer que isso tudo vale 1. Ok? Então presta atenção agora, continuando o raciocínio. Tendo aí, agora vamos estudar o que acontece com segmentos de reta determinados por um fio de retas paralelas, uma transversal não congruente, cujas medidas de comprimento são números racionais, tá? Nós estudamos quando é igual, dá sempre igual a 1. Nós vimos isso aí. Vamos estudar agora as paralelas cortadas por transversal e onde não é igual, ok? Considere um feixe de 3 retas paralelas, RS e V, cortado por uma transversal T. Traçamos uma outra reta transversal que eu chamei de U. Muito bem. AB eu chamei de X. BC igual a 3x. Muito bem. Tudo isso em centímetros, tá? Por isso tem esse cm lá. E AB está para BC, então X está para 3x. Simplificando ali, cortando o X que está no numerador com o X que está no numerador, essa equação 1 é igual a 1/3. Agora vejamos lá o EF. É igual a Y no centímetro. FG é igual a 3Y no centímetro. EF está para FG, assim como o Y está para 3Y, que é igual a 1/3. Diante da situação 1 e 2, todas as duas deu 1/3, podemos concluir que EF está para FG, assim como a B está para BC, pois 1/3 é igual a 1/3. Ou seja, a medida do ponto AB, BC, EF e FG formam uma proporção. A gente não sabe qual é o valor, mas de qualquer forma, elas são proporcionais. E essa proporção, a gente pode concluir o seguinte: o teorema de Tales. Concluímos e provamos que existe o que o Tales descobriu foi exatamente o que nós estamos fazendo agora. Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. O que quer dizer essa história? Vejamos lá esse eixo de reta paralela, onde tem a reta STU, né? E temos duas retas, uma verdinha e outra rosinha.
Então tá falando lá, R é paralela a S, que é paralela a T, que é paralela a U. Bacana. Aí o que pode dizer? Qual é a pergunta? Qual é o segmento que corresponde a X na reta rosa? É o A, né? Qual é o segmento que corresponde a Y na reta rosa? B. A outra, uma reta é verde. E Z? Qual é o segmento que corresponde ao Z na reta rosa? Só pode ser o C. A pergunta eu fiz aqui agora para vocês raciocinarem e pensar, né? Então, nós podemos dizer X estando para Y. Seria a pergunta só para isso, né? Se eu quisesse discutir, por exemplo, Y estando para Z, seria outra questão. O X para Y seria A sobre B. Y para Z seria B sobre C. Então é isso. Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes à outra. Olha lá, quem corresponde a X? O A. Quem corresponde a Y? O B. X está para Y, assim como o A está para B. Vejamos lá, quem corresponde a Y? É B. Quem corresponde a Z? É o C. Então, X está para Y, assim como o B está para C. Viu como é que o teorema de Tales é bacana? Isso nos ajuda a resolver muita coisa, muito problema bacana. Vamos ver como é que é? Vejamos agora outra conclusão que a gente pode chegar de acordo com o teorema de Tales. Né? Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão aos respectivos segmentos correspondentes. Vamos dizer, então um exemplo que está falando aqui é o seguinte, que x e y sejam um segmento só, que não tem aquela reta S. Então seria o quê? X mais y, né? Então é proporcional está para y mais z. Correto? Então, quem corresponde a x mais y? A mais b. Quem corresponde a y mais z? B mais c. Então, x mais y está para y mais z, assim como a mais b está para b mais c. Outra interessante, né? Se eu disser, né? Disser para vocês que x mais y está para z, eu posso dizer que a mais b está para c. Então, todo o segmento da reta aqui, a gente pega o que corresponde da reta de cá e eles estão um para o outro. São proporcionais. Essa relação de proporção também é muito interessante. Vejamos agora mais detalhes. Como resolver um problema aplicando o teorema de Tales? Aí vou começar a dar, por exemplo, vamos fazer mais alguns exemplos. Depois vou passar exercícios para os senhores. R paralela a S, paralelo a T, determine o X. Ok? R paralela a S, paralela a T. Então, vamos determine o X. Como é que a gente faz isso? Eu posso dizer que X está para 6, assim como o que corresponde a X está para o que corresponde a 6. Corresponde a X é 4, corresponde a 6 é 8. X está para 6 e com 4 para 8. Agora a gente pode multiplicar o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Lembram disso aí? Então, 8x é igual a 24, x é igual a 24 dividido por 8, x é igual a 3. Simples assim, tem mais nada para falar. Esse exercício a gente aplica a mesma sistemática, né? Aí o que a gente deve fazer? O exercício dado, né, pelo examinador é esse primeiro desenho que está acima da cabecinha minha aí. Bacana. Vocês podem ver que tem uma reta RS, uma T com outra transversal. Muito bem. Duas transversais cruzando assim, como um X. Bacana? Aí tem lá 3, 2, X, Y, 5. E quando você olha assim, pô, dá para ficar meio perdido quem pertence a quem. Para poder ajudar, a gente traça uma outra transversal ali no centro, que aí a gente consegue identificar quem está com quem. A reta que está com uma reta de um lado é 3, 2 e Y. E a outra, 5x e 6, está na outra reta, que está nesse sentido. Aqui está nesse sentido, tem 3, 2 e Y.
Então, uma reta amarela ajuda a fazer isso e a gente percebe isso com facilidade. E agora é só aplicar as proporções, né? Sabendo dessa informação, então vamos resolver agora calcular o x e o y. É possível os dois. Aí está o desenho, separei quem estava em todo lugar, coloquei uma reta e coloquei a reta já separada. A gente faz isso. Tem 3, 2 e y, 5, x e 2. A posição que a reta não importa. A gente, como eu usei aquele artifício anteriormente, foi para identificar quem pertence a quem. A reta rosa, x, 5x e 6. A reta verde, 3, 2 e y. Agora eu vou aplicar a proporção 3 está para 2, assim como 5 está para x. 3x é igual a 10, né? Que 5 vezes 2 é 10, x é igual a 10 sobre 3. E o y? O y está lá, 2 sobre y está para x sobre 6, mas x é o quê? Nós podemos, no lugar de x, colocar o valor dele, que é 10 sobre 3, né? Então, 2 está para y, correto? 6 vezes 2, 12, é igual a x vezes y. O x eu sei que vale 10 terços. Então, 12 é igual a 10 sobre 3, que multiplica y. O 3 está dividindo, vai para lá multiplicando. 10 vezes 2, 36. Y é igual a 36 dividido por 10. Y é igual a 18. Porque 36 simplificando, todos os dois dá para simplificar por 2. 36 por 2 é 18, por 10 dá 5. Então, temos as duas respostas. X vale 10 sobre 3 e y 18 sobre 5. Resolvido a parada, aplicando o teorema de Tales. Vejamos agora um outro exemplo. Falou que MN é paralela a BC. Então, duas retas, então você aumenta elas. O que eu fiz ali? Olha lá, aí o desenho que o examinador nos deu foi esse primeiro, está todo branquinho aí. Agora, o que eu fiz? Eu aumentei, tracei uma reta R, lá no, passando pelo ponto A, uma S e uma T. Aí eu consegui identificar quem pertence a quem. Uma reta eu tenho x, a outra é x mais 6, a outra 3 e 6. Então, o que eu pude concluir? Que x está para x mais 6, assim como 3 está para 6. Acabou. 6x é igual a 3, que multiplica x mais 6. 6x é igual a, multiplicando lá, 3 vezes x, 3x, 6 vezes 3, 18. Agora eu posso somar x com x, né? O 3 está aqui somando, vai para o outro lado subtraindo. Ficou 6x menos 3x igual a 18. 6 menos 3 é 3, 3x é igual a 18, x é igual a 18 dividido por 3, x é igual a 6. Então, quando ele falou comigo, ele me perguntou qual que é o valor de AB. AB é o segmento que vai somar x mais 6 e x, né? Então, eu tenho 6 mais 12, porque ali o x não é 6. Um valor 6, o outro ficou 12. 6 mais 12, a distância de AB vale 18. Exercício resolvido aplicando o teorema de Tales. Agora vejamos aqui agora um exercício bem bacana que a gente vai começar a pensar como a gente vai raciocinar dentro dessa situação. Vejamos aqui o que a gente tem que fazer. Um feixe de retas de 4 paralelas determina sobre uma transversal 3 segmentos, 5, 6 e 9, respectivamente. Então, um feixe de 4 retas paralelas sobre uma transversal, 3 segmentos que medem 5, 6 e 9, respectivamente. Determina os comprimentos desses segmentos, como esse mesmo feixe determina sobre uma outra transversal, sabendo que o segmento compreendido entre a primeira e a quarta paralela vale 60 centímetros. Então, o que a gente fazia? A gente tem que, primeira coisa, vamos pensando, eu já aqueles 3 cabuquinhos ali, nós vamos desenhar as 4 retas, que ele falou que tem 4 retas paralelas, né? Aquele sinalzinho ali são de retas paralelas. Depois nós vamos identificar os valores e colocar nos seus respectivos lugares. Ele já falou que uma transversal desse segmento mede 5, 6 e 9. E ele falou que numa outra reta a soma dos 3 vale 60 centímetros. O que ele falou para a gente? É isso aqui, vamos desenhar. A reta RS aqui, vamos desenhar. A reta RSTU, paralela. Olha lá, 4 fechos paralelos. Diminuiu o enunciado para a gente tentar identificar isso. Depois ele falou sobre uma transversal
os 3 segmentos, respectivamente, 5, 6 e 9. Coloquei ali. E na outra transversal, falou que tem 3 segmentos, x mais y mais z. Ele falou que x mais y mais z vale 60. Desenhado, agora eu vou aplicar o teorema de Tales e a gente vai tentar descobrir o valor de x de y mais z. Como é que nós vamos fazer isso, professor? É dessa forma. Olha lá, nós podemos dizer, você lembra que nós podíamos somar 5 mais 6 mais 9? Está para x mais y mais z. Assim como 5 está para y. Ou 6 está para x, ou 9 está para z. Qualquer um dos dois. Muito bem. Lembra que ele falou para a gente que x mais y mais z vale 60? Está no enunciado. Muito bem. Se x mais y mais z vale 60, no lugar de x mais y mais z vale 60. Eu coloquei 6 e 5, 11, com 9, 20, ficou 20 sobre 60, é igual a y sobre 5. Aquele zero cortou com zero, ficou 2 sobre 6 igual a y sobre 5. Eu posso multiplicar cruzado. 2y é igual a 6 vezes 5, que é igual a 30. Y é igual a 30 sobre 2, y é igual a 15. Como ele falou que 2 sextos também pode ser igual a 6 sobre x, eu coloquei, né? 2x é igual a 6 vezes 6. X é igual a 36 sobre 2. Aplicou o teorema de Pitágoras e x é igual a 18. A mesma coisa vai acontecer com z. 2 sobre 6 é igual a 9 sobre z. 2z é igual a 54, z 54 sobre 2, z é igual a 27. Encontramos os 3 valores de x mais y e z, aplicando o teorema de Tales dentro do enunciado que nos foi informado. Bacaninha, né? Vamos agora aplicar o teorema de Tales num triângulo, né? Olha o triângulo ABC, tá vendo ele que bacaninha? Triângulo legal. Agora, se a gente traçar 3 restas paralelas, podemos aplicar o teorema de Tales. Olha, na base do triângulo, a gente aplica uma reta. Tá lá, T. Depois, num ponto qualquer, pode aplicar uma S e no outro ponto uma R. Aparece muito exercício desse jeito. Aí nós podemos dizer, né, que aquele ladinho do lado esquerdo está para o ladinho, né, vamos pensar, no ponto da reta S, está para o ponto da reta S é B. Assim como do outro lado, né? É a mesma coisa. Então, é o teorema de Tales, né? Nós estamos aí com 2 transversais. Se você continuar aquele lado do triângulo e o outro lado, vai formar um X igual daquele exemplo anterior. Então, aplica-se no triângulo também para resolver questões triangulares. Veja uma aplicação do exemplo 5 no triângulo. Olha lá, nós traçamos uma paralela e sabemos que BC já é paralela, essa MN é paralela ao BC, a reta R, né? Aí a M está para MB, assim como a N está para NC, como eu tenho o valor 2 está para 3,5, assim como 8 está para X. Correto? Sendo assim, eu poderia dizer que 2 vezes x é igual a 8,5 vezes 3, 3,5 vezes 8, né? 2x é igual a 28, x é igual a 28,2, x é igual a 14. E poderia ter feito de outra forma também, né? Eu poderia, em vez de eu falar que a M está para a N, né? Lá, 2 igual a 8, 3, a M está para MB, assim como a N está para NC. É só aplicar e multiplicar. Correto? Eu poderia falar que 8 mais 2 está para 10, assim como 3 mais x está para x, 3,5 mais x. Então, são formas. Se tivesse mais questões, mas para resolver a gente vai direto, né? A M está para MB, assim como 3,5 está para NC, que é o x, né? Então não tem muito problema. É simples, fácil. Aplica Tales e resolve rapidamente. Este exemplo 6 é o tipo de exercício que a gente vê muitas vezes em prova do Enem e em provas de concurso, senhores. Então vejamos aqui, no desenho abaixo estão representados os terrenos 1, 2 e 3. Está aí a bolinha com 1, com 2 e com 3. Quantos metros de comprimento deverá ter um muro que o proprietário do terreno 2 construirá para fechar o lado que fez frente com a Rua das Rosas? Ele tem que construir um muro ali.
Mas a gente sabe que ali o terreno do lado direito tem 20, tem embaixo e 15 em cima. O terreno 2. O terreno que nós queremos fechar à frente já tem 24 metros de muro no fundo. Aí nós queremos saber qual é a quantidade na Rua das Rosas de muro que tem que ser construído. Eu observei que a reta R, S e O são aquelas perpendiculares que estão marcando ali, que partem da Rua das Rosas e vai até na Rua das Margaridas, a segunda e a terceira, R, S e S. E as transversais é aquela rua que faz, aquela que tem 90 graus de na Rua Margarida e aquela outra mais inclinada na Rua das Rosas. Está bem parecido aí. Aí nós podemos concluir que 24 está para X. 24 e X é na mesma situação. Né? A frente do fundo de um tem 24 e a frente do um tem X. Muito bem. O fundo do outro tem 15 e a frente tem 20. Eu vou dizer que X está para 20, assim como 24 está para X. Fazendo as continhas, 24 sobre X sobre 20 é igual a 24 sobre 15. X é 20 vezes 24 sobre 15. Fazendo as continhas, X é 32 metros, é o que o cidadão vai precisar do muro. Esse tipo de exercício, prestem bem atenção, que ele é notável e cai muito em concurso, hein? Agora, eu vou passar muito exercício para os senhores resolverem e treinarem bem. Olha lá, use o teorema de Tales e determina o valor da figura de X, né? A outra é X e Y, das figuras abaixo. Bacana? Aí ele está informando para nós que X mais Y vale 15 no segundo da letra B, que a A é paralela a B e é paralela a C. Correto? Muito bem. Vejamos agora. Esse exercício é por conta de você. Se tiver dúvida, vai no comentário e me chama. Tem o exercício 2, né? Já informou o paralelismo de S, U e V e deu os valores aí. Eu quero que vocês encontrem quantos centímetros vale ali naquela parte que está perguntando, o X, né? Quantos centímetros vale o nosso X? Esse eu vou resolver para os senhores entenderem bem, porque a gente vai tirando as dúvidas e vai dando exercício. Vejamos aqui. Felipe decidiu dividir um terreno conforme a imagem abaixo. Com base nos dados apresentados, os valores A, B, C, A, B e C são, respectivamente, está lá, 16, 28 e 36. São respectivos ali, certo? Muito bem. Aí ele quer saber quanto que vale o A e o B e o C. Muito bem. O que eu posso dizer? Vejamos ali, analisar aquilo ali. Eu tenho 3 retas, ali é uma reta paralela e outra reta paralela. E as transversais têm uma perpendicular e uma outra inclinada. Eu posso dizer que do lado da reta inclinada, 16 está para a soma dos 3. 16 mais 28 mais 36 é igual a A, que está para A mais B mais C. E ele já falou que A mais B mais C vai 100 metros lá, está escrito no desenho. Acabou o problema, matou o problema, né não? Então, 16 está para 16 mais 28 mais 36, assim como A está para 100. 16 está para 80, assim como A está para 100. 80A é igual a 1.600, que é 16 vezes 100. A é 1.600 por 80, A é 20 metros. Então, é isso aí, ó. 16 está para a soma dos 3, assim como A está para a soma dos 3. Isso que é o teorema de Tales nos ensinou. Agora, vamos continuar a achar o B e o C? Continuar no desenho, podemos fazer da mesma analogia. 28 está para 28 mais 36, assim como o B está para o total menos A. Porque o A, eu não fiz ali a conta sem a parte de cima, sem o 16, o denominador é 100 menos A. Concorda comigo? Então, se vocês concordarem comigo, bacana. 28 está para 36, assim como BC está para o 100 menos o A, que é o que valor de BC não é 100 menos A? Então tá bem, entendido isso? Então A vale 20, então lá vale 80. 28 está para 28 mais 35, um B está para 80. 28 está para 64, 5, um B está para 80. 64B é igual a 2.240,
B é 2.240 dividido por 64, que dá 35. O mesmo estudo eu posso dizer para 36. 36 está para A mais B, de 28 mais 16, né? Não é A mais B? Assim como lá, do lado, que corresponde a A mais B, lá, 36 está para os dois de cima. Posso dizer isso tranquilamente, o teorema de Tales me permitiu. Assim como o C está para os dois de cima também, que é o A mais B. Nós chamamos A 20, B 35, então soma dos dois 55. Então 36 está para 16 mais 18, assim como C está para A mais B. 36 está para 44, assim como C para 55. 44C 1980, C 1980 dividido por 44, C é exatamente 45 metros. Acabou. Achamos as três respostas aplicando o teorema de Tales. Esse exemplo de questão 4 agora, eu não vou resolver não, essa vai ser para vocês, né? Existem 5 bolas dispostas como está no desenho aí, vocês vão achar para mim o valor da distância entre a bola 1 e a bola 3, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, mas só analisar bem o desenho, vocês estão vendo que tem a reta transversal aí entre uma bola e a outra, entre essa 5 e a 4 também são retas paralelas, né? Aí vocês vão ver qual é que está aí bonitinha, tá? A 1 e a 2 é paralela entre a 5 e a 4. Ele acabou de falar isso aí, tá? Vocês vão achar para mim quanto que vale 1 e 3. É um desenho, exercício que cai legal, uma sinuquinha bacana, vocês vão tentar fazer, tá? Aí também, bem semelhante, né? Com base aí no desenho, vocês estão vendo um triângulo, lembra lá quando eu dei o negócio das paralelas no triângulo, as proporcionalidades? Resolvam, facinho de resolver isso, tá? Esse eu vou ajudar vocês a fazerem, porque esse caiu no Cefet, em 2017, na prova do Cefet. E ele é um exercício bem bacana. Eles deram esse desenho aí. E tá só analisar desenho, tem que aprender a fazer isso aí, ó. A figura seguinte é um esquema representado de uma elipse lunar, em que a Lua e a Terra e o Sol estão representados pelas circunferências STL. Né? Tem o C1, C2 e C3, são centro 1, centro 2 e centro 3, respectivamente, que encontram alinhados. Considera-se que a distância entre os centros da Terra e do Sol é 400 vezes maior que a distância entre o centro da Terra e a Lua. Entre a Terra e o Sol é 400 vezes maior do que a distância da Terra e da Lua. Informação importante. Vamos guardar ela, né? Muito bem. Tem que anotar quando está fazendo exercício essa informação do lado, né? Sabendo dessas informações, toda, né? Que é 400 maior que a distância do Terra à Lua, e que a distância do ponto T na superfície da Terra ao ponto S, na superfície do Sol, como representa na figura, é 150 milhões de quilômetros. Então, o que falou? Que a distância, lê lá, do ponto T, não T, certo? Na superfície da Terra ao ponto S, na superfície do Sol, é representado por 150 milhões de quilômetros. É 150 com mais 6 zeros na frente. Sabendo que as retas, né, que está de L a C1T, a C2 e a T, C2T e C3S, elas são paralelas. Que é o raio, vamos considerar aquilo um raio ali, né? A distância do ponto L é representada na superfície da Terra, é igual a, ele quer saber a distância de L na Terra. Então, o que ele quer saber? Vamos desenhar tudo que ele escreveu aí para gente? O que ele falou? Olha lá. Ele falou que aquela distância daquele ponto até na outra lá vale 150 milhões. Bacana. E X mais 150 milhões, que 150 milhões é a distância da Terra até no Sol. E tem a distância da Lua até na Terra, que é o que está pedindo, o X. Né? Está ali D, vale 400 vezes D, foi o que ele falou. A distância lá de C1 a C2 é a distância D. A outra ele falou que não é 400 vezes maior do que o D. A distância entre a Terra e a Lua, D. A distância da Terra ao Sol é 400 vezes a da Lua. Então, acabou, é só aplicar o nosso teorema de Tales.
150 milhões está para 400D, assim como x está para D. Simplificando 150 milhões de D igual a 400x dx. D eu posso cortar com D, né? Porque um vai dividindo, o outro está multiplicando. Ficou 150 milhões de D sobre 400, D cortou com D. Dividindo 150 milhões por 400, dá 375 mil quilômetros. Bacana, né? É o valor daquele X ali. É isso que o problema pediu. Então, preste bem atenção nos desenhos, analise e depois é só aplicar o teorema de Tales. Aí tudo se resolve. Vamos ver mais um? Aí vocês vão considerar, né? Esse caiu no Cefet em 2014. A reta R e S são paralelas, tem as transversais ali, tem o X, X mais 2, X mais 6, X2, X mais 7. Isso aí vai mamão com açúcar, vou deixar para os senhores, ok? A questão número 8, ela assim, para melhorar a qualidade do solo, aumentando a produtividade do milho e da soja, uma fazenda é feito rodízio entre as culturas de área destinada ao pasto. Com a finalidade, a área produtiva da fazenda foi dividida em 3 partes conforme a figura. Considerando que A, B, C e D estão alinhados, os pontos H, G, F e E eles também são alinhados, os segmentos AH é paralela a BG, paralela a CF e paralela a DE. AB vale 500, BC vale 600, CD vale 700, HE vale 1980. Considerando as medidas do segmento FG, né, nessas condições, a medida do segmento FG é em metros quanto? Então, nós temos que calcular exatamente o GF, que é ali do soja, ali no meio, que ele está nos pedindo. Bacana. Então, nós temos ali paralelos, né? H, BG, CF e DE. Muito bem, senhores. É isso aí. Agora vocês vão pensar um pouco. Vamos pensar um pouco e resolver esse exercício bacana, né? A questão 8, nós vamos resolvê-la para os senhores. Essa caiu em 8, essa caiu na questão do Enem de 2009. Uma rampa do hospital tem uma superfície mais elevada a uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que deslocou 3,2 metros. Então, começou a subir a rampa do hospital, ela deu 3,2 metros. Muito bem. O paciente andou. Aí o que acontece? Muito bem. O paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8. Olha que ele olhou lá embaixo, tinha 0,8 metros. Né? Muito bem. A altura toda da rampa era 2,2 metros, lá no final dela. Ele andou 3,20 metros e viu antes tem 0,8 uma altura. Ele mediu, estava com a trena, né? Muito bem. Bacana. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para chegar até lá no ponto mais alto da rampa. Imaginou essa rampa aí? Aí na questão do Enem não deve, então a gente tem que desenhar. Ele deu as 4 opções, né? 1,16, 3,3 metros, 5,4, 5,6, 7,04. Né? Então a gente tem que pensar a altura. Ele falou, o que nos deu a informação, deu que a altura da rampa é 2,2. Ele andou 3,20 metros e deu 0,8 de altura. Vamos desenhar essa informação? Vamos desenhar essa informação. Então, desenhei. Vamos resolver esse 8 agora. Podemos emprestar a situação do problema conforme a figura abaixo. Olha lá. Desenhei uma rampa. No final ele falou que tinha 2,20 metros de altura, está ali os 2,20 metros. O cidadão partiu no início da rampa, andou 3,20 metros e lá tinha 0,8. Gente, é só aplicar. Depois que desenhou, a gente vê, é só aplicar Tales. Ali todos os dois têm um ângulo de 90 graus, né? Porque na construção ninguém faz uma coluna inclinada, né? É sempre 90 graus. Isso aí é óbvio, então não precisa nem discutir, né? As alturas já sabemos. A gente, pela analogia da lógica, a gente não sabe que ela não é inclinada, senão a rampa não perderia força de segurança. Então é 90 graus aí do solo. Dessa forma, as duas rezas são paralelas. Tanto 0,8 é paralelo a 2,2. Beleza. Então eu posso dizer tranquilamente que ele tem uma distância x, que é da onde o cara andou até no final. E tem a distância toda da rampa. Né? Então, o que acontece? É que se eu tenho a distância, que ele andou 3,2 metros, ele perguntou quanto que falta para andar. Então, ele perguntou para nós o X.
né? Eu posso dizer que 3,2 está 0,3,2, que é o que ele andou, está para a altura que ele encontrou, 0,8, assim como o y, que é a distância doida, está para 2,2. Teorema de Tales, não é isso? Muito bem. Aí é só agora fazer as continhas. 0,8y é igual a 3,2 vezes 2,2. 0,8 é igual a 7,04. Y é 7,04 dividido por 0,8. Y é igual a 8,8 metros. Isso aí é o valor de Y, o tamanho da toda a rampa. Mas ele perguntou quanto que faltava para a pessoa chegar lá no final. Ele já tinha dado 3,2, então falta o quê? 8,8 menos 3,2, que dá exatamente 5,6 metros, que é a resposta no nosso exercício é letra D. Agora, só relembrar vocês do paralelismo anteriormente, nós falamos, né? E a gente sabe que os ângulos correspondentes, alfa mais beta, é igual a 180. Beta mais alfa, 180. A gente lembrando a vocês aquele lance do opostos pelo vértice, né? O OPV, alfa igual a alfa, beta igual a beta. O OPV também, dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Estou só relembrando que a gente vai fazer exercício agora. Encontre o valor para mim desse x. Vou fazer um exemplo agora, fazer 3 exercícios de exemplo. O valor de x, né? Muito bem. E o valor de x. Então, nós vamos chamar de y, correto? Aquele outro ângulo está do lado de 120. Nós sabemos que x mais y é igual a 180. Y é igual a 180 menos 120. Y eu sei que é 60. Agora, pela condição de ser alterno interno, eu sei que aquele ângulo alterno interno a y vale 60 graus. Concorda comigo? Lembra lá o que é ângulo alterno interno? Eles são congruentes. Então, y ali naquele cantinho vale 60. Eu posso dizer então que x sobre 3 mais x é 60 graus, né? Multiplicando, tirando o mínimo ali, dá 3 dividido por x, mais 3x sobre 3 é igual a 60. X mais 3 é igual a 60 graus vezes 3. X mais 3 dá 4x é igual a 80, x é igual a 45 graus. Bacana? Beleza. Então, não esqueçam que exatamente o que é um ângulo alterno interno nos ajudou a resolver esse problema. Ok? E também sabendo que y mais 120 é um ângulo de 180 graus. O outro exemplo seria esse aí. Como é que eu resolvo esse lance aí? Muito bem. Olha lá. Eu tenho 70 graus. Então, o desenho que foi pedido de exercício é o primeiro ali. O segundo eu estou colocando para vocês verem o que eu fiz. Muito bem. OPV, se ali é 70 graus. Muito bem. Aí eu consegui concluir, pela reta transversal, que a setinha está mostrando alterno interno. Está na parte de dentro e alternando. 4 mais x mais 3x vale os 70 graus. Matou o problema. 7x é igual a 70, x é 10 graus. Simples, né? Dá para fazer até de cabeça esse exercício. Então, não podemos esquecer essa relação de ângulos alternos internos. E aí, vamos fazer mais um exemplozinho para vocês. Esse exemplo 3 costuma parecer isso aí. Tem duas formas. Vou resolver dessa forma, depois vou resolver de outra, tá? Vejamos, então, o que acontece. Para resolver esse exercício, eu vou desenhar aqui do outro lado e vou mostrar para vocês o que eu fiz, para a gente enxergar as coisas. Eu peguei ele no ponto de 112 graus, tracei uma reta paralela, a S e a E, chamei de reta T. Aí eu consegui ver dois ângulos ali, um acima de alfa, que eu chamei de alfa, e o outro abaixo, que eu chamei de beta. Muito bem. Aí que eu pude concluir que alfa é igual a 40. Por quê? Aquele ângulo de 40 graus é alterno interno com alfa. Conseguiram enxergar isto? Então, muito bem. Se você continuar a reta transversal ali, vai ver alterno interno, está alternando na parte de dentro. Então, eu sei que alfa é 40 graus. Agora,
Se alfa mais beta é 40 graus, alfa mais beta é 112. Alfa eu sei que é 40, então beta é 112 menos 40, concordam? Então beta é 72. Se beta é 72, beta e x é o terno interno. Olha lá, na reta T e na reta S. Pumba! Matamos o outro coelho usando os alternos internos, sem precisar fazer muita conta. Praticamente poderia fazer de cabeça. Onde contínuo nós fizemos, pode achar o beta. Tranquilo? Com essas relações, a gente consegue resolver muitos exercícios bacanas, hein? Vejamos agora resolvendo por triângulo, o mesmo exercício. Tá ali, tá vendo? O que eu fiz? Eu tracei, continuei aquela que estava ali, cortando ali, formando um triângulo. A uma transversal, continuei fazendo essa transversal na reta R. Ela passou pela S e saiu na R. Quando eu fiz essa transversal, eu percebi que tem um triângulo. Ali tem 112. O outro é alfa, o outro é beta. Nós sabemos que os três ângulos de um triângulo vale 180 graus. Agora, aquele 112 somado com beta não é 180 também? Então, beta mais 112 é 180. Beta é 112 menos 180, beta é 68. Se beta é 68, 68 mais 40 mais alfa não vale 180? Está escrito isso ali. Então, beta é igual 68 mais 40 dá 108. Alfa é somando os dois dá 108. 108 vai para o outro lado subtraindo. Alfa é 180 menos 108. Alfa é 72 graus. A mesma resposta. Alfa e x são exatamente alternos internos. Bacana? Resolvemos de duas formas o mesmo exercício. Estou dando para vocês a dica de duas alternativas, né? Agora nós estamos no exemplo 5. Esse parece que é complicado, mas não é. Olha lá. Fizemos a mesma manobra, traçamos uma reta T num ponto. Todas as vezes que tiver um ponto, que tiver vamos dizer, um cotovelo, vamos chamar isso de cotovelo, matematicamente é conhecido lá, famoso como cotovelo. Vocês traçam uma reta em cima do cotovelo, que aí vocês matam o problema todo. Certo? Certo. Vamos fazer isso? Olha, não precisa nem fazer muita conta. Nós já descobrimos, no cotovelo ali, nós descobrimos que aquele ângulo beta que ele formou na reta T é alterno interno a 30. Então, já sei que ali é 30. Então, o alfa é o quê? 50, porque 80 menos 30 é 50. Beta é 30, alfa mais 30 é 80, né? Então, alfa mais beta é 80, alfa é 50. O 30 está somando, vai para lá, subtraindo. Já matamos uma coisa, já sabemos o alfa. Agora, olha lá para você ver. O cara mostrou lá, na reta 1, já no outro cotovelo, que alfa é alterno interno. Lá. Não é? Alfa é alterno interno. Se alfa é alterno interno, alfa ali vale quanto? 50. Então, o x, que é o θ, é igual, vale 50 também, que o ângulo embaixo é 50, é alterno interno. Então, alfa vale 50 e beta vale 50. O x que eles pediu é aquele ângulo todo, é 50 mais 50, que é igual a 100. Então, só usando a interpretação das classificações de alternos e internos, nós resolvemos isso aí. Depois vocês desenham isso no caderno e vai fazendo bonitinho, que vocês vão ver vão aprender muito usando alterno interno. E tem um outro exercício bacana aqui também, que a gente vai resolver para vocês. Outro exemplo, né? Eva é uma aluna do curso Construção Naval do campus de Ipojoca. Muito bem. Campus de Ipojoca. E tem uma mania de construir barquinhos de papel. Durante a aula de desenho técnico, resolveu medir os ângulos do último barquinho que fez a representação em imagem a seguir, sabendo que as retas RS são paralelas, qual a medida do ângulo alfa? Então agora, vamos pegar esse barquinho, ele já falou para nós, né? Que R é paralela a S. Vamos ampliar isso aqui, vamos começar a estudar, porque nos pediu quanto que vale aquele ângulo alfa do lado de lá, né? Então vamos fazer isso? Tracei a reta azulzinha e a reta verde para me ajudar a identificar. Olha, eu consegui, observando isso, que beta
e 61 são halteres internos. Vejam, senhores, as retas paralelas. Olha lá, um está do lado de dentro, que o paralelismo aí é da reta ST, né? Das duas do barquinho, não. Então, você pode ver que está um de um lado ou do outro, vale 61, alterno interno. E depois eu identifiquei que beta mais alfa mais 60 vale 180. Beta mais alfa, porque o beta é o PV com alfa, não é? É o PV ali, ó. Eu já sei que ali vale 61. Tá ali onde está o OPV é o beta, que vale 61. Então, beta mais alfa, mais os 60 graus do triângulo ali é 180. Aí acabou, né? Beta é 61, mais alfa mais 60. Alfa é 60, 180 menos 61, alfa vale 59 graus. Só usando o OPV no desenho, eu resolvi esse exercício. Vejamos agora mais um bem bacaninha para os senhores. Uma fita retangular de papel é dobrada conforme a figura a seguir. O valor do ângulo alfa na figura é... Olha, ele pegou uma... Vocês pegam um quadradinho, dois papéis iguais e tenta dobrar um, deixa o outro de baixo e mostra o desenho para vocês interpretar isso. Ele quer saber quanto que vale aquele ângulo alfa. Legal? Muito bem. Se você descer aqui, ó, você vai ver que o ângulo alfa, ele chega, falta um pouquinho para completar o 155, e depois ainda tem falta para completar o quadrado. Ok? Então vejamos como é que acontece isso. E vamos calcular o ângulo alfa. Vejamos agora o que eu posso resolver dessa questão. Ah lá, eu posso dizer que beta mais 155 vale 180. Vocês há de concordar comigo, né? Então, beta vai ser 25, né? Porque passa 180, vale ficar menos 155, beta vale 25 graus, que é aquele grauzinho ali que formou ali. Agora eu quero o alfa, certo? Aquele alfa mais beta, ele é um 155 graus que está aqui embaixo. Se você voltar, ir aqui embaixo, você vai ver que o beta mais alfa é os 155 graus que ficou ali. É como se você tivesse traçado um risquinho ali, dobrado o papel, e você vai ver isso. Aí o que vai acontecer? Beta mais alfa é igual a 55, beta é 25 mais alfa é 155, alfa é 155 menos 25, alfa é 130 graus. Babou, matou o problema só aplicando essa teoria de OPV e que a soma dos ângulos de um ângulo raso é 180 graus, ok? Feito isso, se você tiver dúvida para enxergar esse detalhe, pega um papelzinho retangular, faça esse desenho, dobra ele, você pega um 2, um em cima do outro, dá uma dobrinha, risca esse ângulo, 155 mais o beta, e você vai ver que na dobra é esse aí, tá? Vocês vão enxergar bem isso aí, esse desenho. Façam essa experiência e depois coloca nos comentários para mim, tá? Tá aí exercício para vocês fazerem, né? Isso aí, mamão com açúcar, né? Halteres internos na reta S. Olha esse outro também, da Unimontes, caiu na universidade. Lembra onde tem um cotovelo, 112 graus ali? Faça uma reta ali, divide os dois ângulos, faça desenho. A dica tá aí, ó. Deixei a dica embaixo, tá? Esse outro também é bem bacana. É paralelo a S, né? Você sabe que a soma de um triângulo é 180 graus. Vocês podem colocar ali o que é alterno interno. Dá uma estudadinha aí para a gente ver. Tem outra opção também que vocês podem dizer, eu só dando dica, né? Ele falou que x mais 2y mais 2z é 340. Então dá para vocês pegar essa equação e descobrir alguma coisa. Vai tentando aí, qualquer dúvida, estarei à disposição também no comentário. Correto? Esse aí também tem os cotovelinhos. É só vocês inverterem o desenho para ficar mais fácil de enxergar. É uma questão de múltipla escolha. O ângulo, um é de 42, o outro de 71 e o outro 33. Determina o grau da medida do ângulo C. Muito bem. É aquele do cotovelo ali. E tem um semelhante lá atrás. Dá uma observada lá, quando você passa uma reta paralela a S e uma reta paralela a R. Todas as paralelas passando aí no ângulo B, outra passando no ângulo C. Vamos analisando
quem que alterna interno e vai chamando os ângulos. A dica é esta aí que eu acabei de falar, tá? Vejamos agora mais algum detalhe.